Eu vou fazer uma abertura bastante rápida, só para contextualizar e ganhar um pouquinho de tempo também. Os empreendedores todos eles estão já montando seus pôsteres, protótipos, acho que a maioria deles já chegou. E eu vou rapidamente só introduzir o que é o evento, o nosso objetivo aqui. Alguns talvez seja a primeira vez, outros já devem estar acompanhando os eventos já de outras edições. E explicar um pouquinho da dinâmica, como é que vão ser os 2 dias. Instruções mais específicas de como é que funciona. A gente vai ter depois em grupos para os diferentes tipos de participantes, tá? Então, eu vou usar o meu tempo aqui rapidamente só para contextualizar um pouquinho a Open Innovation Week e o que a gente está fazendo nesses 2 dias, tá bom? Gostaria já de agradecer a presença do professor, diretor científico da FAPESP, Carlos Henrique de Brito Cruz, que vai fazer a palestra de abertura logo na sequência, e do professor Américo Pacheco, diretor-presidente da FAPESP também, que vai conduzir a reunião logo depois com as grandes empresas que solicitaram a gente se aproximar, fazer um estudo, uma discussão inicial sobre possíveis parcerias com a comunidade científica via FAPESP e as empresas apoiadas pelo programa PIP. Então, a dinâmica agora, muito rapidamente, só para explicar, eu vou apresentar um overview geral do que é o evento e da construção até a gente chegar a esse ponto. O professor Brito vai fazer uma apresentação logo na sequência, vocês têm a programação. E aí, a gente vai dividir em 2 grupos. A gente vai pedir para as startups, vão ser conduzidas lá de volta para a área do Speed Dating, que a gente chama. Aqui a gente está chamando de Open Talk. Então, são as 2 principais áreas do evento. Lá no Speed Dating, vocês vão ter uma dinâmica com o André Saito. Ele vai se apresentar lá. Então, assim que a gente acabar a palestra do professor Brito, as startups vão para lá. E todos aqueles que foram convidados para a reunião, foram, em geral, as grandes empresas, que representam as grandes empresas, ficam aqui, nessa sala, e a gente dá continuidade para a reunião entre a FAPESP e o comitê do 100 Open Startup e os convidados. A gente tem convidados da Ampay e da nossa própria comunidade de gestores de inovação aberta das empresas que vieram para o evento. Tá bom? Então, eu só queria relembrar, a gente optou, enfim, por separar. Normalmente, a gente fazia o evento de dinâmicas, etc., e a conferência, né, separada. A gente, vamos dizer assim, de certa forma juntou. Então, para aqueles que são palestrantes, vai ser todas as palestras vão ser aqui. E os empreendedores e os outros participantes podem se inscrever nas palestras, né? Alguns já fizeram. E aí depois a gente vai ter dinâmica. A Ana Rosa vai conduzir aqui, mas é uma dinâmica de meia em meia hora, uma palestra de 20 minutos. Não tem Q&A no palco, mas aí logo depois o palestrante tem 10 minutos, vai para essa sessão dos bistrôs para conversar com aqueles que estão mais interessados. A gente evita um pouco aquelas grandes plenárias, né, que a gente costumava fazer, para públicos mais específicos, para tratar de temas mais diretos, já fazendo um pouco dessa relação. Tá bom? Queria relembrar, então, para vocês, aqui, enfim, não está tão claro, a gente optou aqui por esse espaço, assumindo o risco aí de não ficar tão visível, mas talvez isso melhore um pouco. A gente está vendo aí para as outras palestras. Mas a gente só relembrando um pouquinho, a gente está na 9ª edição, a gente começou em 2008, onde a gente discutia se Open Innovation era aplicável ao Brasil ou não. Na época, a grande discussão era do P&D industrial, que a grande empresa brasileira, a indústria brasileira deveria fazer P&D, e a gente percebeu um movimento pela tendência de abertura do processo de P&D de quem já era mais maduro. Então, será que isso faz sentido discutir agora, que a gente está no meio de vários investimentos, políticas públicas para fomentar o P&D? E o Open Innovation é um novo fenômeno, vamos dizer assim, um novo paradigma de gestão dos países mais maduros em P&D. A gente convidou o professor Chesbrough, ele veio por 4 anos, durante as primeiras edições da Open Innovation Week, e veio debater principalmente com gestores de inovação. A gente teve também, eu vou destacar em todas as apresentações, os slides de cada uma das edições, que a gente já falava sobre a oportunidade que o Open Innovation geraria na relação com startups. Então, a gente teve um painel, na época, formado por alguns especialistas da área. Então, estava apresentado a FINEP, a Inova, a Amprotec, o GVCEP, Fundação Dom Cabral, o GV100, discutindo como que o Open Innovation impactaria esse cenário de startups mundialmente e no Brasil.
A gente começou o evento com 3 patrocinadores principalmente, Natura, Vale e Cristália, e a Allergy, que era a nossa empresa que fomentava e criava, enfim, toda essa movimentação em torno do tema. No ano seguinte, a gente já conseguiu trazer alguns casos de praticantes de Open Innovation. A gente teve 25 empresas que se apresentaram mostrando alguma experiência em Open Innovation no Brasil. Então a gente discutia aplicabilidade, mas já tinha algumas pessoas fazendo. Então a gente conseguiu ter um evento um pouco maior, apresentação de casos, e a gente teve um painel, e eu só relembrando aqui por causa do contexto, um painel onde discutia a aproximação entre Venture Capital, Open Innovation e Corporate Venture, com algumas pessoas. Alexandre Cruz, por exemplo, acabou virando um investidor de um fundo, inclusive um fundo onde a FAPESP é cotista também, o Fundo de Inovação Paulista. Romero Rodrigues, que hoje ele foi fundador do Buscapé, hoje está também como investidor da Redpoint. Estou vendo um dos sócios aqui, o Rodrigo Borges, ele, que também agora é Venture Capital, né? O Romero também estava na época discutindo essas oportunidades, eles criaram alguns programas de interação com startups pelo Buscapé. O Cândido Leonelli, ele era CTO do Bradesco e presidente da Scopus. Isso acabou, hoje a gente tem Nova Bra, tem um fundo que foi lançado recentemente, enfim. E ele veio discutir justamente qual que seria a estratégia. Então, só relembrando um pouquinho. Aí depois o Maurício Lima da Investec, o Juliano Grafo da Masterminds, também se posicionando como investidores, né? A gente, nesse ano, teve um pouco mais de tração, por assim dizer. Foram 11 os sponsors, entraram junto com os sponsors iniciais, a Natura, Vale, Banco do Brasil, uma empresa do próprio grupo e algumas outras empresas, e o Banrisul, por exemplo, já interessado nesses temas, né? Em 2010, a gente começou a trabalhar, bom, já que existe uma comunidade, já que existem práticas, será que a gente consegue criar um material, ou algum corpo de conhecimento para formação de gestor de Open Innovation? Então a gente trouxe um modelo de formação para gestores, onde o próprio professor Chesbro, junto conosco, desenhou esse curso, e foram 77 gestores de grandes empresas que participaram desse curso, que acabou virando depois uma referência para todo o trabalho nosso em termos de formação, capacitação de gestores de inovação aberta. E nesse evento, a gente manteve aí o debate num dos painéis sobre Open Innovation, a gente chamou de Open Innovation Venturing, pensando nos modelos de gestão que poderiam ser baseados em empreendedorismo. Se pensava na época, nesse painel, era aqui um pouco da visão de spin-offs, né? Ou spin-outs de grandes empresas. Como é que isso poderia, os métodos de empreendedorismo poderiam ajudar as grandes empresas a inovar. E aí vieram novamente aí o pessoal, o Alexandre, o Rafael, que na época estava trabalhando a proposta de um fundo multicorporate, a FINEP, a BVCAP, e o Romero novamente com a gente, trazendo esse debate. O programa o evento ganhou um pouco mais de corpo também, com 14 sponsors. Entraram algumas outras empresas como a AES, o Sabesp, relembrando aqui Petrobras, Banco do Brasil, o Sebrae São Paulo, relembrando um pouquinho aqui da nossa história. Em 2011, a gente já muda um pouco o conceito do evento. Eu lembro que a gente foi provocado pelo Sebrae, falando, olha, a gente já debateu bastante, já formou muita gente, a gente tem que começar a trabalhar algumas ações mais concretas. Começou a vir a ideia, então, da gente começar a organizar programas ou começar a trabalhar de forma um pouquinho mais operacional e não só em disseminação ou troca de ideias. E aí a gente teve o que a gente chama de arenas de Open Innovation, 3 ou 4 grandes parceiros. Aqui vale relembrar um pouquinho. Um foi o CISB, que era uma iniciativa pilotada pela Saab, que faz parte de um grande grupo, que acabou ganhando aí uma importante licitação na área de defesa. Eles estavam fazendo muitos investimentos no Brasil, pelo grupo todo, procurando achar conexões entre Brasil e Suécia. Então eles propuseram a criação de uma rede bilateral, onde juntasse os ecossistemas de inovação. A gente aprendeu muita coisa com eles em cima desse trabalho. Eles trouxeram para a gente esse conceito de Grand Challenges. A Suécia já estava reformulando toda a política pública para a inovação em torno de grandes desafios, e não setores ou plataformas tecnológicas. Isso vai aparecer nos textos, né, das políticas brasileiras um pouco depois que isso foi feito em alguns outros países. A gente também, eu relembro aqui, eu estou vendo o Ricardo Kahn, que trabalhou com a gente na época. O lançamento do Aira foi feito na Open Innovation Week. O professor Chesbro foi um dos palestrantes, e algo engraçado, né, de comentar.
quando ele vem e faz a palestra para os empreendedores do Aira, ele fala sobre, o Ricardo que contou isso para a gente, né? Ele fala sobre um aluno de Berkeley, da universidade, né? Da Haas Business School, que estava desenvolvendo um conceito novo, e esse conceito depois foi publicado como Lean Startup, né? Então ele trouxe aqui de primeira mão, numa palestra para os empreendedores do Aira. A Aira foi lançada em 2011, como talvez a primeira aceleradora corporativa do Brasil. E hoje aqui tem várias aceleradoras corporativas, então algo que destaca bastante a nossa história. A gente teve também uma sessão específica financiada pela BDI, foi contratada a Fundação Dom Cabral, em um trabalho junto com a comunidade de Open Innovation, onde ia se discutir nesse trabalho quais eram as iniciativas de corporate venturing que existiam no Brasil. Então a gente trouxe, além do caso da Saab, que estava com muito interesse de ter presença no Brasil, a Dow, Intel Capital, Telefônica, Braskem e a própria BDI. A BDI acho que está aqui presente hoje, eles estão lançando um programa, etc., que também tem origens aí nesse debate, é bastante importante. A Purinova foi um caso super interessante, era uma spin-off, talvez, da Natura, alguns executivos, era uma startup, e a gente discutia, será que Open Innovation se aplica à startup? A Purinova, pelo que eu saiba, não existe mais, acabou não progredindo, ela tinha recebido bastante investimento, venture capital, eram pessoas bastante sêniores que chegaram, a desenvolver bem a empresa, acho que não existem mais, não sei exatamente a história, mas a gente testou formar uma comunidade de médicos para ajudar essa startup, né? Foi um teste, uma arena que a gente criou aqui, e isso pode ser, enfim, retomado, mas é um caso que deu certo a atividade em si, mas não necessariamente a empresa, né? Bom, nesse ano a gente teve 19 sponsors, sempre crescendo um pouquinho mais. Aqui já entra alguns dos sponsors atuais, né? Em 2012, a gente começou a perceber que essa questão das metodologias de Open Innovation, as tradicionais de gestão da inovação, que vinham, vamos dizer, de autores que o Chesbrough seguiu, começou a ser muito influenciada pelos autores de empreendedorismo. Então a gente convida a professora Sara Sarasvati, foi uma discussão que a gente teve com o professor Chesbrough depois de 4 anos. Olha, vai acontecer uma revolução importante nos métodos de inovação de grande empresa, porque eles vão ser impactados pelo que está acontecendo no desenvolvimento de metodologias de empreendedorismo. A professora Sara Sarasvati é um dos grandes nomes do empreendedorismo, ela desenvolve o conceito Effectuation, que talvez é a base de tudo isso que está acontecendo hoje, do que a gente chama de empreendedorismo experimental. O iCorps, por exemplo, tem essa origem, né, que é um dos programas hoje que a FAPESP está operando também, para capacitação de pesquisadores, né? Então, basicamente, a Sara veio aqui e trouxe uma palestra, um curso voltado a como que os gestores de Open Innovation, o que eles têm para aprender em relação aos empreendedores. E a gente tentou dar continuidade aos trabalhos na linha do Grand Challenge, onde a gente trouxe alguns temas e a gente começou a formular debates, ou começou a criar oportunidade para que grandes instituições começassem a pensar formas de colaboração para desafios comuns. Aqui a gente mistura alguns temas mais amplos, como o ecossistema, ou o desafio dos institutos de pesquisa intermediários de inovação, mas aparece cidades inovadoras, que agora é um dos desafios que a gente tem aqui, ou saúde e bem-estar, assistência médica, ou transporte e logística, ou ecologia industrial, que são temas já mais específicos que hoje fazem parte do nosso programa. Em 2012, a gente também, cresceu um pouquinho, manteve aí 19 sponsors. Em 2013 é quando a gente muda completamente o formato do evento. A gente passa a ver o evento não como uma atividade em si, ou um ponto no calendário, mas como um programa. Então a gente muda completamente a estrutura do evento, a gente cria um comitê dos que estão vindo, estão patrocinando constantemente, mais ou menos umas 30, 40 pessoas, e a gente, na verdade, fala, olha, a gente vai usar o evento para trabalhar 3 redes de inovação. Uma que vai ser voltada a startups, Open Innovation Startups, uma que vai ser voltada à indústria, Open Innovation Indústria, e uma que vai ser voltada à academia, a comunidade científica, que a gente chamava de cientista inovador. Para cada uma delas a gente escolheu um grande parceiro, na verdade um trabalho de construção. O Desafio Brasil foi o parceiro, então, para a gente construir uma rede de Open Innovation Startups, com a FGV. O Senai como parceiro para a metodologia de corrida de inovação, para fazer uma cooperação entre indústria, e o CNPq para fazer o cientista inovador, por causa do inovação sem fronteiras, né? Ou ciência sem fronteiras, desculpa. Enfim, o programa, então,
o evento, então, passou a ser a conexão desses três programas, e ele tinha como patrocinador, no caso a Alage, o Senai e a FGV pelos seus programas. E as empresas participavam, então, dos programas, como a gente faz agora com o Open Startups. Mas daqui surgiu essa primeira ideia. A história de como que isso progrediu, depois eu posso contar para vocês, mas no evento aqui, em 2014, a gente acaba percebendo que o que mais teve tração, o que mais funcionou foi a conexão de grande empresa com startup. Então, o que a gente faz? A gente pega o Desafio Brasil, que já tinha uma série de competições por outros estados, né, em outras regiões, que tinha alguns outros parceiros, como o Desafio Intel, ou o Seedstar da Suíça e o Exosphere do Chile, agora está no Brasil. E a gente junta com grandes temas que a gente já tinha, os Grand Challenges, saúde, educação, cidades inovadoras, e algumas empresas, que são essas 19 empresas, fazem então o trabalho de se conectar aos desafios temáticos, que é cidade, educação e saúde, para contribuir junto com a comunidade de Venture Capital, investidores, anjos, a fazer a avaliação das startups. Era um teste, né, que a gente fez. Então, o que a gente conectou também com algumas outras iniciativas aqui do Senai, do ITA e da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E aí, como a gente criou um espaço, aí, questão logística, para 100 startups, a gente batizou essa iniciativa de 100 Open Startups. A gente lança essa marca no evento com uma junção desses desafios e da colaboração entre essas empresas. Isso foi 2014. Mais uma vez, os dois grandes parceiros, sponsors da iniciativa é o Senai e a FGV, junto com a Alage. Em 2016, a gente, enfim, foca... Bom, esse programa realmente ganhou tração, ele virou um programa, e a gente focou, tirou todos os outros elementos da Open Innovation Week, simplificou bastante. A gente saiu de várias salas, uma estrutura grande, para fazer uma dinâmica da comunidade. A gente queria criar, então, e ver, e testar, e validar a execução de uma rede. Todo esse trabalho, a gente consegue fazer uma rede. Essa rede, então... é junção entre grande empresa e startups. A gente faz essa dinâmica do 100 Open Startups. A gente consegue 29 patrocinadores para essa dinâmica. E a conclusão, o objetivo e como eu queria concluir antes de falar do evento agora. A gente de fato conseguiu, e esse foi talvez o grande resultado, é o que mobiliza todos vocês, fazer com que essas iniciativas, que são bastante abstratas, muita gente me perguntava, era super difícil explicar para os meus pais, por exemplo, que eu fazia esse tipo de coisa, muito abstrato, amigos, né, que respeitam a gente, mas nunca entenderam muito bem que função é essa, né? Eu falo, a gente conseguiu de fato agora criar uma metodologia e uma rede, né, com esses parceiros todos, depois de mais ou menos aí 8, 9 anos trabalhando, onde a gente consegue agora até prever resultado. A gente conseguiu identificar, a partir de todo esse processo, muitas startups participaram, enfim, a visibilidade, mas foram 169 startups que chegaram no que a gente chama de nível 5, depois eu explico o programa para quem tiver curiosidade, e se conectaram com 82 grandes empresas, gerando 1.100 oportunidades de negócio, negociações em andamento, das quais, em um ano, foram firmados 100 contratos. É o que a gente tem registrado agora. A gente vai coletar os novos dados para a publicação do novo ranking. Bom, o que eu queria contar para vocês, e relembrando essa história toda, é que a gente agora tem, e isso é bastante único, e a gente tem apresentado isso em fóruns internacionais, uma rede de inovação que funciona, que gera resultado, que a gente pode medir, que a gente pode gerir, que a gente pode, enfim, se engajar, investir, esperar resultados. Então, em 2017, a gente pensou, bom, por que isso deu tão certo, né? A gente percebeu que parte do sucesso da rede foram muitas startups digitais. A gente saiu um pouquinho da ciência, ou das nossas origens no relacionamento com grandes empresas, mas a gente viu que tinha uma abertura não só de Open Innovation orientado ao core business, às atividades de pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas, mas também por causa da transformação digital que elas estavam passando. Como fazer startup digital, por exemplo, B2C, que vai para o consumidor, é muito difícil. A entrada das grandes empresas buscando demandas, às vezes, mais específicas, acabou gerando muita oportunidade de negócio. Eu acho que aí a gente começa a ver um tipo de empreendedorismo brasileiro, um tipo de coisa que a gente pode fazer diferente e melhor do que em qualquer outra região, pela articulação toda e pelo processo todo que a gente construiu. Mas
a gente queria e quer trazer, e talvez vai ser essa continuidade, essa conversa, essa nossa proposta hoje, né, foi trazido pelo nosso comitê, porque metade do comitê entrou, os patrocinadores, buscando inovações nos seus setores de atuação, né, e encontrar um monte de outras oportunidades em digital, em outros tipos de solução.